Na sua infância, você vivenciou situações de escassez? Seja escassez de alimento, escassez financeira, escassez de roupa, escassez de cuidado, de carinho? Eu quero compartilhar com vocês um caso que eu atendi na sessão de diagnóstico para você entender como a nossa mente faz inúmeras associações, e esse é um caso bem interessante e até mesmo complexo para você entender como a nossa mente funciona e por que que os problemas gastrointestinais são 100% atrelados às questões emocionais lá do nosso passado. Uma pessoa me procurou dizendo: Ju, eu estou sofrendo com muitos gases, distensão abdominal, eu quase não como nada e até mesmo um simples copo de água me causa distensão e dores. Hoje eu como bem pouco porque a minha digestão é muito lenta e eu não estou conseguindo digerir mais os alimentos. E não importa o que eu coma, a minha digestão é extremamente lenta. Muito bem, ele me falou, né, no caso de um moço, ele me falou que ele vinha passando por essa situação há muito tempo e que ele também tinha sofrido com uma úlcera durante muitos anos, mas que ele fez um tratamento e a úlcera simplesmente foi embora, mas a questão do intestino, a questão dessa má digestão ainda perdurava. Muito bem, isso foi o que a gente fez do diagnóstico da questão, né, dos sintomas físicos, e a gente começou a conversar sobre a história de vida dele, a linha do tempo dele, como, né, como que foi a história dele. E aí ele começou a me contar que a família dele era bem grande, são em 7 ou 8 irmãos, e ele era o sexto filho. E quando a mamãe ficou grávida, eles estavam passando, né, por uma situação, ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, e a situação dele, né, naquele momento onde a mamãe estava grávida, o país estava vivenciando uma guerra. Além de todo o medo, né, de você vivenciar uma guerra no seu país, a condição financeira daquela família também era extremamente restrita. Ou seja, a mamãe tinha que cuidar de 5 filhos, grávida do sexto, e ainda assim tinha que trabalhar para sustentar toda a família numa situação, numa condição financeira extremamente precária. Ou seja, imagina quais não são as programações dessa criança, né, que a mamãe sentiu ali. Ele me relatou também que o intestino dele ficava numa variação entre intestino preso e intestino solto, que você vai ver como todas as emoções estão atreladas, como o nosso intestino funciona. Ou seja, quando ele me conta que enquanto a mamãe estava grávida, o país estava em guerra e tinha a questão, né, que eles viviam, a família dele vivia numa escassez financeira muito grande, eu já sei que existe dentro dele uma raiz emocional de medo muito grande que foi sentida enquanto ele ainda estava dentro da barriga da mamãe. E essa raiz emocional de medo que foi ali vivenciada e sentida e programada dentro dele estava causando ao longo de todo o tempo a questão da constipação. Ou seja, desde pequeno, adolescente, até o dia de hoje, o intestino dele sempre foi um pouco mais constipado, mas ultimamente o intestino estava começando a variar entre muito preso e às vezes o intestino soltava. Então a gente já sabe que existe uma raiz emocional de medo relacionada com essas questões lá da gestação. E aí, quando essa criança nasce, ele já era, né, o sexto irmão, e a família não tinha ali muitas condições financeiras e papai e mamãe tinham que trabalhar muito e às vezes as irmãs, né, que trabalhavam. E detalhe, ele foi o primeiro filho de 6 irmãs, ou seja, tinham 6 irmãos, eram 6 crianças, sendo as 5 primeiras mulheres e ele era o menino. Muito bem. Aí o que que acontece? Essa criança sente que ele não tem o amor e o carinho da mamãe e do papai. Mãe e papai não sentavam para brincar com ele, não davam muita atenção. E a atenção que ele recebia, o carinho, o colo, o conforto, ele recebia apenas quando? Quando ele ficava doente. Olha só. Então o subconsciente entende que quando eu fico doente, eu ganho a atenção das pessoas que eu amo. Então também tem uma programação aí, por isso que ele não conseguia de jeito nenhum acabar com os sintomas dele. Mas não é só isso. Essa criança cresce durante uma escassez muito grande e ela vai para a escola. Como essa criança, esse menino, ele era extremamente magro e tinha, né, ele falou para mim que ele tinha uma orelha muito grande e muito magro, ele sofreu muito bullying na escola. E no começo desse bullying, o que que acontecia? Ele sentia muito medo e ele ia para casa chorar. E ali, naquela época, né, que ele teve essa questão de bullying, ele contou pra mim que o pai dele já havia falecido, e quando o papai havia falecido, o que que aconteceu? Ele falou: "Meu Deus, o que que vai ser da minha vida? Que medo que eu estou sentindo, por quê? Porque eu não tenho um masculino pra me defender, e aí eu só tenho as mulheres."
ou seja, quando ele sofria bullying, ele chegava em casa, ele chorava, e aí com o passar do tempo, ele foi entendendo que ele mesmo precisava se autodefender. E aí aquela criança que era triste, medrosa, se tornou o quê? Num adolescente agressivo, num adolescente onde tinha muita raiva e que ninguém podia mais mexer com ele, porque ele sabia que aquela pessoa que mexesse com ele ia ter uma revidação muito grande. E aí aquele misto, né, de medo se transformou aonde? Na raiva, porque eu preciso me defender. E aí ele criou, né, um nome ali, né, na escola, que ninguém mexia mais com ele, porque sabia que se mexesse ia dar muito ruim. E aí, né, ele contando tudo isso para mim, e no meio, né, vivenciando muita escassez, muita falta, não tinha roupa, não tinha calçado, comida, ele também se sentiu que extremamente humilhado por toda aquela situação que ele vivenciava e também humilhado dentro do país dele. Por isso que ele veio para o Brasil depois, né, que ele se tornou adulto. E aí, todas essas questões emocionais vão sendo acumuladas dentro da gente. E olha só que interessante, toda a raiva que ele sentiu na adolescência dele fez com que hoje, na fase adulta, ele estivesse, né, tratando com muitas espinhas, que ele falou, Ju, já fiz vários tratamentos, minha pele tá muito manchada porque são espinhas grandes, com muito pus, e também agora, na fase adulta, o meu intestino tá mais solto, antes era muito preso e agora tá tendo essa variação. O que que representa, né? Eu já falei muitas vezes aqui, mas o que que representa, né? A inflamação. Todo e qualquer tipo de inflamação, seja intestino solto, síndrome do intestino irritável, espinhas, tudo que é vermelho, que é uma inflamação, representa raiva, que o nosso corpo vai se comunicando com a gente. Ou seja, como ele estava com uma variação entre intestino preso e intestino solto, eu sei que tinha muito medo, né? Que fazia com que o intestino dele prendesse, e ao mesmo tempo eu quero me livrar dessa merda emocional o quanto antes, que é toda a raiva e todo o sentimento de humilhação que ele sentiu ao longo de toda a vida dele. Mas não é só isso. Ele falou para mim que hoje, né, ele treino, faz dieta, segue um plano alimentar, é extremamente dedicado, mas mesmo assim ele não consegue atingir o percentual de gordura que ele deseja. Ele tá com o corpo inteiro definido, mas a única coisa que ele não consegue definir é a barriga, ou seja, tem muita gordura na barriga que não sai de jeito nenhum, nem com dieta, nem com treino, nem com procedimentos estéticos. E aí eu expliquei para ele por que, né, essa gordura que ele quer tanto perder não sai. Isso acontece devido a uma forma de proteção do subconsciente dele, devido a toda a escassez que ele vivenciou lá no passado dele. Ou seja, para a mente subconsciente dele, é extremamente seguro ele manter essa reserva de gordura, entre aspas, no corpo dele. Por que isso? Porque dentro da mente subconsciente, ela entende que se, por um acaso, ele vivenciar uma escassez igual ele vivenciou lá no passado dele, ele não vai morrer. Ou seja, ele vai manter, ele vai conseguir absorver toda a camada de gordura, o excesso que ele tem, e isso faz com que ele não consiga perder a gordura, mas o subconsciente dele entende que aquela gordura é benéfica para quê? Para proteção da própria sobrevivência dele. E aí eu expliquei para ele todas essas raízes emocionais relacionadas com sintomas, relacionados com o que ele sentiu e por que que o corpo dele está manifestando tantos sintomas. E a má digestão é tudo que ele não conseguiu digerir desde quando ele estava na barriga da mamãe até o dia de hoje, que está causando todos esses sintomas. E com isso a gente fez uma integração entre corpo e mente e emoções. Fiz essa conexão dos sintomas físicos com as questões emocionais. Para quê? Para que ele entendesse por que que nada dá certo. Por que só fazer dieta, tomar remédio, fitoterápicos, exames invasivos, fazer todos os tipos de tratamento não estava funcionando. Tem uma leve melhora? Tem, mas sempre com muita restrição, com muitas dores. E uma coisa que ele contou para mim foi que quando ele comia alguma coisa fora da dieta, a digestão ficava extremamente lenta, ele não conseguia dormir e no outro dia ele acabava sendo prejudicado nos treinos, nos estudos e no trabalho como um todo, que ele tinha uma meta muito audaciosa para o futuro dele, mas ele não estava conseguindo se dedicar da forma como ele gostaria devido a todos esses sintomas e questões emocionais que ele vinha carregando. E aí eu expliquei para ele que uma vez que a gente limpa essas raízes emocionais de medo, tristeza, raiva, humilhação e também toda essa escassez,
ele não só volta a comer de tudo, volta a dormir bem, tem, né, a digestão voltando a funcionar perfeitamente bem, mas ele também vai conseguir dar um salto na carreira dele, vai conseguir dar um salto na vida dele com relação à prosperidade, porque a gente vai limpar todas essas raízes emocionais de falta, falta de alimento, falta de roupa, falta de escassez que o corpo dele estava acumulando também energia e gordura ali, fazendo com que ele não conseguisse evoluir na vida dele da forma como ele gostaria. Ou seja, no meu trabalho, a gente vai fazer o quê? Encontrar essas raízes emocionais, limpar todo o lixo emocional que o intestino não está dando conta de digerir, para que você possa voltar a comer de tudo, ter seu intestino funcionando bem, mas não só isso, poder viver a sua vida com muito mais leveza, com muito mais harmonia em todas as áreas da vida. Se você passou por uma situação de escassez, óbvio que esse é um caso extremamente, né, difícil, mas se você passou por alguma situação de escassez na sua vida, escassez financeira, escassez de alimento, hoje você tem dinheiro para ir no mercado, comprar o que você quiser, mas você não pode comer, você está honrando essa escassez lá do seu passado. E não é fazendo dieta, tomando remédios, enzimas, que você vai conseguir voltar a comer de tudo e a ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem. Se tudo isso fez sentido para você, você quer voltar a comer de tudo, limpando as raízes emocionais para que você não precise gastar dinheiro com remédios, exames, nutricionistas e nada funcionar no longo prazo para você e você acabar com todas essas dores e restrições alimentares, podendo ter a sua vida de volta, o primeiro passo é clicar no link que está na minha bio ou no link aqui embaixo e agendar a sua sessão de diagnóstico. Nessa sessão de diagnóstico eu vou fazer exatamente o que eu expliquei aqui. Entender sobre os sintomas físicos, entender sobre as raízes emocionais e fazer um plano de ação para limpar todo esse lixo emocional para que você também possa voltar a comer de tudo e ter sua vida funcionando perfeitamente bem. Se tudo isso fez sentido para você, clica aqui e preencha, né, o formulário para agendar a sua sessão de diagnóstico e a gente se vê muito em breve.